Vídeo 1. Vídeo 5. Antes da gente começar esse vídeo, a gente vai fazer o que, Débora? Roda a vinheta. Vídeo certo. Última tentativa. Em nome de Jesus. Ela... O que eu ia falar? Ai, Jesus. Corta essa parte aí. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no Dialogando Bem dessa semana. Hoje o vídeo ele tá muito especial, mas antes da gente começar, a gente vai fazer o quê? Roda a vinheta. Rodar a vinheta, então rode a vinheta. Gente, então sejam todos bem-vindos aqui no Dialogando Bem. E o vídeo de hoje ele está muito especial porque a gente tem a participação aqui da Débora. Muitas pessoas conhecem a Débora, outras não conhecem. E antes de mais nada, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo, tá bom? Para que edifique outras vidas como tem edificado aí toda semana. Gente, hoje o tema do nosso vídeo é sobrevivendo às percas, né? A gente vai contar um pouquinho da história da Débora. A Débora passou por um processo e aí no decorrer do vídeo não deixe de assistir até o final. Antes, né, como eu estava falando, a Débora, ela canta, tá? Ela louva a Deus. Ela é casada, ela é mãe do Cauã, é do Cauã, né? Mãe do Cauã, gente, que é um menino gigante. E elétrico. E elétrico. Muito elétrico. E ele já tá com 4 anos, né, Débora? 5 anos. Gente, eu conheço a Débora praticamente desde a Arca de Noé, né? Então, ela... Então, também, né? Quando eu cheguei onde ela congregava, que era lá na igreja do Ministério do Brás, eu tinha 14 anos. Tô com 15, gente, foi esses dias. Foi, né, Débora? Foi esses dias aí. Eu tinha 14 anos e a Débora já congregava lá, congregava ela, o pai dela, o irmão dela, o Emerson, o pastor Xavier. Enfim, todo mundo. Enfim, toda a família dela congregava lá. Éramos em 6 na época. É isso aí que a gente vai contar um pouquinho aqui no vídeo. É uma bênção, gente, quando ela louva, é muita unção na voz. Então é um prazer ter você aqui, Débora. Gente, vocês sabem que eu gosto de falar muito, né? Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho. E ela é casada também com Rafael Apolinário. Rafael Apolinário, Beijo, gente. meu amor. Ela não é da família do Carlos Apolinário. Se você ficou com essa dúvida, não é. Todo mundo pergunta, né, Débora? Mas não é, gente. E o nosso texto base de hoje está lá no livro de Jó 42, versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. E falar sobre perca hoje, eu acho que é o momento que mais está tendo, né? Sim. Gente, o momento em que mais as pessoas estão perdendo é o momento que a gente está passando. E não é só percas financeiras, como está ocorrendo, mas percas também de parentes, porque algo que é material a gente conquista de novo, né, Débora? A gente compra, a gente trabalha, a gente batalha, mas quando a gente perde vidas, a gente não consegue mais recuperar isso. E aí é isso que a gente vai tratar hoje aqui, como que a Débora, ela passou por todo esse processo. Ela perdeu, foram 3 pessoas ao todo, né, Débora? Da sua família? Do meu pai, meu irmão e cunhada, né? Um pouquinho mais à frente foi minha cunhada. Então, dentro da minha casa, praticamente foi meu pai e meu irmão. Isso. E depois a sua cunhada, né? Deixa eu falar um pouquinho. A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz por estar aqui com a Diana. Sempre admirei ela como pessoa, não porque estou em frente de uma câmera, mas sempre admirei ela como pessoa, né? E que Deus continue abençoando a vida dela, abençoando esse canal, porque nós sabemos que trabalhar com esse tipo de instrumento não é fácil, né? A gente tem nossos espinhos, nossas dificuldades, mas a gente está aí quando a gente faz as coisas para a obra de Deus, quando a gente faz as coisas para Deus, vem a dificuldade, mas a gente consegue. Então Deus abençoe a cada um, como ela disse, se inscreva aí, dê seu like
e a gente vai passar adiante este vídeo. Eu fico feliz em estar aqui participando desse vídeo, contando um pouco da minha história. Eu vou resumir assim, embora é uma história pequena, né? Falando, é uma história pequena, mas sentimentalmente falando, é uma história ampla, né? Para quem passou. E eu tenho uma história de vida, embora seja bem nova. Eu tenho uma história de vida. Eu tenho uma história de vida que não é fácil, né? Como a Diana falou, a gente está aí nesse âmbito de louvor. Nós estamos nesse mundo e fazendo a obra de Deus, né? Para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha, através da nossa vida, usar a nossa vida como instrumento na mão dele, né? Que hoje em dia é o que a gente pede para Deus, é para que Deus use a nossa vida como instrumento na mão dele. Mas não é fácil, né? Muitas pessoas olham pra gente e falam: ah, talvez eu queria reger daquele jeito, eu queria cantar daquele jeito, eu queria pregar daquele jeito, mas lá por trás ninguém conhece a nossa história, porque tudo que a gente adquire da parte de Deus, a gente adquire, a gente faz a obra de Deus com muito amor, com muita perseverança, mas lá atrás ninguém sabe o que você passa para você alcançar aquilo. Então eu tenho experiência de vida, que aquilo que Deus me deu na minha mão para me derrotar o inimigo, lá atrás eu passo por dificuldades que ninguém quer. Muitas das vezes nós passamos por momentos na nossa vida e as pessoas olham pra gente e fala como se fosse um espelho, quer cantar daquele jeito, quer reger daquele jeito, mas só Deus sabe, né? A dificuldade que a gente passa, o que a gente passa, o preço que a gente paga pra gente adquirir isso. Então eu louvo a Deus pelas provas, eu louvo a Deus pelas lutas, porque é através dela que Deus tem me sustentado. Em 2013, dia 1º de 2013, 1º de janeiro de 2013, nós estávamos lá, já se arrumando tudo para comemorações, né, de Ano Novo. E Deus me deu, eu sonhei nessa noite, do dia 31 para o dia 1º, eu tive um sonho. Deus não costuma, eu tenho essa frase a dizer, porque assim, eu não tenho o costume de sonhar e acontecer. Porém, nessa noite, eu tive um sonho relativo com meu irmão, né? Eu tenho um irmão de 28 anos, eu perdi ele afogado. Foi se divertir, né? E com a família de amigos e morreu afogado. E nesse sonho, num sonho que eu tive do dia 31 para o dia 1º, eu sonhei que eu via ele embolado na água. E ele, na época, estava separado da esposa, né? Uma filhinha de 1 ano. E a única coisa que eu pensava naquela noite, num sonho: meu Deus, a Nicole vai ficar sem pai. E eu sonhei isso, acordei, fiquei com aquilo na minha cabeça, mas sonho é sonho, né? Não levei em consideração, né? Quando foi no meados do meio-dia, mais ou menos e pouco, minha cunhada chegou na minha casa. Ela era branca também, todo mundo branco. Chegou lá meio verde, sabe? E eu no meu quarto, me arrumando, chamou meu esposo. E eu vi quando ela falou algo pro meu esposo. Meu esposo ficou verde, né? Branco também, ficou verde. E eu não entendi, eu olhei assim, falei: meu Deus, o que aconteceu, né? Chamou meu esposo e falou. Só que quando ele falou, que eu apareci, eu já achei meio estranho, né? Porque tava todo mundo lá, ela chamou, falei: nossa, né? Enfim. E ela falou. Só que no mesmo instante que ela falou, eu saí de dentro do quarto. Quando eu saí de dentro do quarto, eu vi a fisionomia do meu esposo. Eu falei: o que foi? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Cadê meu pai? Eu me preocupei com meu pai, pela idade, meu pai estava com 60 anos na época. Na época eu também tinha dado algumas, não nada grave, mas os exames dele já estavam dando algumas alterações. Enfim, eu fiquei preocupada, né? E a gente, vamos para casa da Glória. Vamos para casa da Glória, que era a sogra do meu irmão na época. Gente, pelo amor de Deus, não tinha nem acabado de me arrumar.
vamos lá fazer o quê? Então, até aí eu já fiquei preocupada. Quando a gente chegou lá, eu recebi a notícia. Olha, seu irmão acabou de falecer, afogado. E isso pra mim foi um murro, né? Porque eu não lembrava mais do sonho, mas a partir desse momento eu lembrei desse sonho na hora. Então foi aí que eu fiquei mais desesperada, porque eu lembrei do sonho. Falei, meu Deus, Deus me mostrou em sonho. Só que eu só conseguia falar isso. Eu só sabia falar, eu sabia. Até depois eu contar pro meu esposo, e meu esposo, até eu ir me levaram pro atendimento, enfim. E eu passei longos dias da minha vida, pra mim, hoje, isso faz 7 anos. Em janeiro, agora dia 1º, completou 7 anos. E aí você me pergunta, isso mudou alguma coisa na sua vida? Tudo. Porque eu era apegada com esse meu irmão, as duas pessoas que eu era mais apegada dentro de casa, era esse meu irmão. Não que eu não sou com os demais, né? Tenho mais uma irmã, um irmão, tem minha mãe. Mas a gente sempre tem aquele apego, né? E o Emerson, né? Eu imagino assim, porque a gente que não era irmão dele, não era parente de sangue, a gente era muito apegada com o Emerson. O Emerson, ele... Não tinha quem conhece, quem tá vendo esse vídeo que conhece o Emerson, não tem como não falar, eu não gostava daquele rapaz. Foi uma pessoa que dirigiu muitos anos ali a igreja de Guaianazes. Muito Aurora. Descia daqui andando muitas vezes, né? Acho que nem tinha carro e descia pra lá. Nunca teve. Eu lembro que um pouco, não sei, acho que foi uns 2 anos ou 1 ano antes dele falecer, a Beth fazia ovo de Páscoa. E a gente passamos uma semana, ele vendeu mais de 15 quilos de ovos de Páscoa para granjear, para comprar todos os instrumentos da igreja. E eu sempre lembrava... Ele cativava muito, né? Muito, ele ganhava muito. Você com... Eu não tenho esse dom, né? É aquilo que eu acabei de falar no começo do... É aquilo que eu acabei de falar no começo do vídeo. Ele é, né? Aquilo que você tem, Deus te deu aquilo e é seu. Existem dom que é para ser seu, não é para... Então, lá na minha casa, na minha mãe, a pessoa que mais tinha o dom de cativar, era ele. Nem meu pai era assim, mas era ele. Ele falava, a gente falava, mas Emerson, você fala com os cachorros no meio da rua, porque aonde você passava, o Emerson falava com todo mundo. Então assim, eu era muito apegada com ele, muito, muito, muito. E com o meu pai, né? Então eu acredito que eu fui uma das pessoas que mais sofreu, que sofre até hoje. Porque a gente carrega, né? De certa forma a gente carrega esse aperto no peito. Ameniza, mas não passa. Que de início é uma dor, né? Mas depois Sim, vira uma lembrança, muito mas uma lembrança dolorida. Se você parar mesmo pra falar e pra pensar, volta aquela... Volta. dor. E ainda, principalmente em momentos meu mais delicados, quando eu fiquei grávida do meu filho, que minha bênção, que foi um bálsamo para mim, o meu filho, que eu tava falando para a Diana, que ela sabe, ele é elétrico, é saudável, graças a Deus, mas foi um bálsamo, assim, pro meu coração. E só que em cima desse bálsamo eu ainda penso que meu pai queria conhecer, né? A gente demorou um pouquinho, eu casei, eu tenho 12 anos de casada, meu filho tem 5, a gente demorou um pouquinho, pelo fato que a gente andava bastante para a glória de Deus, né? Falando da palavra dele, levando louvor. Então eu demorei um pouco para ter, e não deu tempo, né, meu pai. Enfim, gente, eu vou resumir um pouco para vocês entenderem. Então eu me abati bastante, parei de cantar, porque eu não conseguia, porque a gente canta quando a gente está alegre, né? A gente expõe para fora o que está alegre. Então naquela época eu não conseguia expor a minha alegria, porque eu não tinha alegria para expor. Eu até tentava, mas eu não tinha alegria para expor. Quando foi dia 16 de abril de 2013, mesmo ano que meu irmão faleceu, eu perdi meu pai. Meu pai não aguentou. Meu pai estava com 60 anos na época e ele ficou de uma certa forma que meu pai mudou da água para o vinho. Meu pai brincava, meu pai não brincou mais. Meu pai era uma pessoa alegre, meu pai passou a não ser uma pessoa alegre mais. Então nós, né, começamos a sentir aquela diferença
do meu pai. Né? E foi no mesmo ano, né? Mesmo ano. Foi no mesmo ano. Ela conheceu meu pai pastoreou ela. Pastoreou. Meu pai era alegre, meu pai era uma pessoa que... Meu pai não era igual Emerson, né? Uma pessoa que gostava de conversar. Mas meu pai era uma pessoa alegre, sabe? Para ele não tinha tempo ruim. Se ele pudesse ajudar, ele ajudava. Se ele não pudesse ajudar, ele saía. Verdade. Então eu herdei isso dele. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu me retiro. Então, dia 16 de abril, no aniversário da minha irmã caçula, que hoje tem 27 anos. Eita, o tempo passa. É a Cássia. É a Beijo Cássia. pra você, Cássia. No aniversário dela, dia 16 de abril, eu estava no meu serviço e eu saía do meu serviço 6 horas na época e era 4 e pouco, recebi uma ligação. Débora, para você vir para casa. Falei, eu não estava, tinha janeiro, fevereiro, março, abril, fazia 3 meses que eu perdi meu irmão, eu já não estava no serviço mais fazendo o meu serviço da forma que eu fazia, porque eu sempre gostei de trabalhar no que eu fazia. Na época eu estava trabalhando na área administrativa, que é a minha área, e eu sempre gostei de fazer aquilo. E eu trabalhava para a área externa, né, administrativa na empresa, e me colocaram para a área interna, porque pelo meu estado, né, pelo meu estado emotivo, me colocaram para a área interna. Então eu estava ainda... o motor ainda estava maciando, né? E eu falei, e aí a moça do RH, Débora, tem alguém doente na sua casa? Eu falei, não tem ninguém doente na minha casa. Na época minha tia estava internada, mas minha tia internada não é motivo de me tirar do serviço se alguma coisa tivesse acontecido com ela. Eu pensei, é meu pai. Falei, meu Deus, é meu pai. E eu não vou aguentar, é meu pai. Trabalhava na Tiradentes, metrô Tiradentes, próximo à Armênia, entre a Armênia e Tiradentes. Então de lá pra cá não é perto, é bem longe, é bem distante. Pensei em vir de táxi na época, mas eu falei, não, o trânsito ali na Avenida do Estado, né? Aquela ali é a Avenida do Estado. Falei, eu não vou... Vai demorar mais do que eu fosse de metrô. Peguei o metrô e vim pra casa. Cheguei no meio do caminho, meu esposo já estava no ponto de ônibus me esperando e vim para casa. Quando eu cheguei, me deram um remédio, calmante, e minha cunhada veio me falar, olha, você vai ter que ter paciência, foi seu pai agora. Meu chão acabou. Falei, meu Deus, eu não tenho estrutura para isso. Eu perdi o chão, eu perdi tudo, eu não conseguia pensar em ninguém mais. Eu não conseguia pensar em nada, em ninguém, eu estava vendo minha mãe ali quieta, que foi uma coluna, que tem sido uma coluna na minha família, né? A gente pensa, não, mas a mãe acho que vai sofrer, mas não. Deus, ele sempre levanta uma pessoa para ser uma coluna na sua casa, na época. Eu não podia contar 100% com meu esposo, que graças a Deus... foi um canal na minha bênção que eu não tenho palavras, né, para agradecer, mas ele sofreu junto comigo. E então nós passamos por vales, nós somos servo de Deus, mas nós passamos por dificuldades, né? Muitas pessoas pensam que não. Eu esses dias ouvi uma pessoa falar, não para mim, mas próximo de mim, eu vou para a igreja para quê? Eu vou para a igreja, vejo um monte de gente chorar, mas você não sabe o motivo daquelas lágrimas. Pode ser dificuldade? Pode ser uma prova? Pode ser uma luta? Pode, mas pode ser uma bênção. Porque nós não choramos só por percas, nós não choramos só por dificuldades, nós choramos na presença de Deus de alegria. E eu choro na presença de Deus de alegria porque eu sei o que eu passei. Deus me provou e continua nos provando, né? Porque a gente vence uma prova e Deus nos dá outra. Por quê? Porque nós temos algo na mão para vencer o nosso adversário. Eu lembro que algumas vezes eu te encontrei logo depois que aconteceu tudo isso, e a Débora, ela ficou muito magra. Ela é magra, mas ela tava magra. Gente, ela tava muito magra, muito.
E assim, a gente olhava para ela, tava nítido que ela não estava bem. Claro que a gente sabia do que tinha acontecido e a gente não ficava perguntando, né? Por que você... Né? Gente, que a gente tá vendo que a pessoa tá fazendo dieta? Então assim, não tinha o que perguntar, eu sabia o que ela tava passando. E muitas das vezes, assim, quando o pastor Xavier faleceu, a primeira coisa que veio na minha mente foi, ele não suportou a perca. Sim. Ele não suportou. Ele falava, né? Ele falava pra gente, pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele falava, eu não aceito, não aceito. Qual é o pai, né, gente? Hoje eu sou mãe, eu tenho um só, mas qual que é o pai? Você tem 2 crianças, qual que é o pai que aceita enterrar um filho? Ainda mais um filho que era ativo na obra do Senhor, novo, jovem, 28 anos, sabe, que tinha um fôlego para fazer as coisas para Deus, gente, pastoreava, pregava, sabe, era aquela pregação que ele, hoje, se o Emerson fosse um pastor hoje de igreja, ele seria aquele pastor que ele abraçava a igreja, sim, você se sentia abraçado. Sim. E a com igreja ele, lotava, e a igreja era cheia, então ela muito magra, assim, nitidamente, e a gente ficou preocupado, né, falou, porque aí logo depois faleceu minha cunhada. A cunhada dela. Justamente a que veio nos dar notícia, me dar notícia tanto do meu irmão quanto do meu pai. Ela já estava passando por um processo difícil, né, de uma enfermidade difícil e nova, 27 anos também. Na época meu sobrinho estava com 2 aninhos, eu acho, se não me falha a memória também, muito novinho, hoje ele tem 8. Então, eu não me recordo quanto tempo depois, eu acho que não sei se foi 2 anos depois da morte do meu pai. Foi, por aí. Mais ou menos, né? Foi a minha cunhada. Então, que situação, né? Que nós temos travado. E aí, depois de tudo isso, aí quando eu vi aquele vídeo que ela cantou que tá no Facebook, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar a Débora, ela tem o Facebook, tem um canal no YouTube também, que o esposo dela, eles têm um ministério hoje, ele prega, ela canta, o ministério é completo, daqui uns dias o menino vai tocar o teclado, gosta, ama teclado, entendeu? Então assim, e aí quando eu vi aquele vídeo, sabe, eu pensei, meu Deus, né, a pessoa passou por tudo isso e tá adorando a Deus. Rafael Polinário, pode ir lá também que você vai conhecer um pouco da minha história, da minha gestação também, que eu tenho uma história que meu filho não era para ter nascido praticamente, sempre foi branquelo, porém ele já nasceu meio roxo, né? Então você vai entender também um pouquinho do meu processo, não é difícil não, mas eu tô aqui firme e forte para a glória de Deus. Né? Muitas pessoas, passando o que a Débora passou, a gente poderia ter tirado a vida, poderia ter se matado, poderia ter cometido, porque ela ficou depressiva, essa foi a verdade, foi uma depressão. Que eu achei que eu fosse também nessa. Mas Deus falou, ainda não ainda não é o seu dia. Então assim, foi Deus que sustentou. Então, Débora, eu fico muito feliz de ver, né, o ministério dela, do marido dela, indo pra frente. A mãe dela, gente, que é uma batalhadora, né, aí também na luta, permanecendo firme, fiel ao Senhor. O irmão dela, que também depois ficou de luto. E assim, com Cristo no barco, a gente não afunda. E a nossa esperança, né, Débora? A esperança do cristão é que a gente se separou por um instante aqui na terra. Mas a gente vai se encontrar lá na eternidade, né? Como diz a Eixla, o milagre... Também passou, não sei quem conhece a história da Minha amiga, gente. Beijo, Eixla. Quem conhece a história... Quem conhece a história da Eixla de um vídeo aqui? Quem conhece a história da Eixla sabe o que ela passou também. E ela fala, né, que o milagre é quem? Milagre é quem ficou, né? Ela é o milagre, a mãe, os irmãos, a família. E eu lembro que no começo, quando a Eixla passou por isso, ela praticamente falou o que eu falei. Que não conseguia cantar, lembra? Não consegui cantar mais. Mas Deus deu força também, a gente está aqui adorando o nome santo do Senhor. Um dia eu chego lá, Eixla, se Deus quiser. Mas para honra e glória no nome do santo do Senhor, Deus tem nos levantado, a gente não é nada, a gente não tem nada, mas toda honra, toda glória seja dada no nome santo do Senhor. É como eu estava falando para ela, deixa eu concluir a parte do hino. Então, esse hino questiona, eu adoro, esse louvor que Deus me fez cantar, foi o primeiro hino, como eu havia dito, foi o primeiro louvor que Deus me fez
louvar, porque é minha história do Cristiano Adora. Eu vou louvar ele daqui a pouquinho para você. E você vai meditar nessa letra, porque eu posso cantar esse hino. E para honra e glória no nome santo do Senhor, por onde eu tenho andado, eu tenho levado esse louvor, porque ele é uma história vivida na minha vida. Amém. Gente, Posso cantar com você? Gente, eu sou a desentoação em pessoa, sou ótima pra falar, mas não me põe pra cantar não. Tudo bem, amiga, não precisa ficar com vergonha. Ela não fica vermelha, que ela já é vermelha, né, gente? Tive que diminuir a luz aqui, porque o negócio tava até tudo amarelo aqui, tão branco que a pessoa é. gente, então, ó, fiquem aí que a Débora vai louvar ao Senhor, tá bom? E compartilha este vídeo. O testemunho da Débora não tá todo completo, porque, minha filha, você pode escrever um livro já, viu, gente? Eu pulei... Pulou bastante coisa, mas convidar ela para contar o testemunho aí na sua igreja, gente, pode convidar ela, convida o esposo dela para pegar e a bênção vai ser completa, tá bom? Vamos lá então, adorar? Vamos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que está assistindo esse vídeo, compartilha, que é uma edificação para a vida de alguém, vai ser bênção na vida de alguém. Quero agradecer a Deus pela vida da Diana mais uma vez, que tem nos feito esse convite para estar contando um pouquinho da minha história. Deus abençoe sua vida, Diana. Mas Deus abençoe de verdade, de coração a vida de cada um, e a gente está aqui para somar e ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém, irmão, amém, né? Já falou demais, irmão. Fiquem com o testemunho. Um beijo para vocês e fiquem aí que a Débora vai louvar a Deus. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos. Olha o que Deus falava pra mim: fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento, aleluia, Jesus, e avaliar minha reação. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador, e se Ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nada fizer, Ele mostra a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nada fizer, lhe mostre a sua fé. Questiona ou adora, aleluias. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador,
aleluia, Deus. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio dessa tempestade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Aleluia. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, lhe mostre a sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Oh Deus, questiona ou adora. Se ele nada fizer, lhe mostra a sua fé. Questiona ou adora o Espírito Santo. É desta maneira nós vivemos em um contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos, achamos que Deus nos esqueceu, achamos que Deus nos abandonou. Mas hoje Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore o nome santo do Senhor. Hoje eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, mas prefiro adorar. Eu prefiro adorar, aleluias. Eu prefiro adorar, aleluias. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, mas prefiro adorar. Hoje, Senhor, eu prefiro adorar o seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Adorar. Deus abençoe.